castelo forte é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo, não é, a respeito da predestinação. E eu quero convidar os irmãos para abrirmos Efésios, capítulo 1. Mais uma vez, nós vamos trabalhar neste texto, que é o texto base das características da predestinação, conforme nós temos abordado aqui com os irmãos. Apenas para relembrar, uma vez que na quinta-feira passada, né, nós tivemos uma outra programação, para relembrar aos irmãos que o que nós estamos fazendo aqui é apresentando a pergunta número 13 do Catecismo Maior, que está projetada ali, e nós estamos trabalhando esse aspecto da eleição, bem como também o da reprovação. Nós entendemos que a predestinação, ela não é apenas um processo de salvação, mas ela é também um processo de condenação, de reprovação. Ou seja, Deus tanto escolheu aqueles que serão salvos, quanto reprovou ou deixou a condenação àqueles que são ímpios e que permanecerão, por isso mesmo, condenados, não é? Sobre eles permanecerá a ira do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós já fizemos isso nos estudos anteriores, nós definimos a predestinação, nós falamos a respeito da eleição, e nós agora estamos apontando alguns aspectos importantes desta doutrina da predestinação a partir desse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 1, especialmente dos versículos 3 a 14. O que nós já falamos até aqui? Nós falamos até aqui, primeiro, que a eleição é um ato do amor superlativo de Deus, do grande amor de Deus. E nós fizemos isso baseados na parte do versículo 4, em que o apóstolo Paulo diz, então, em amor nos predestinou. Esta expressão no finalzinho do versículo 4, perante ele e em amor nos predestinou. Então, esse é o aspecto aqui que nós trabalhamos como primeiro aspecto importante. A eleição divina, ela é fundamentada no sublime amor de Deus pelo seu povo, pelos eleitos. A segunda característica que nós vimos é que a eleição ela envolve também um pacto estabelecido entre o Pai e o Filho. Ou seja, quando Deus comunicou a Jesus Cristo o seu plano de salvar um povo para si, ele fez isso, então, com a concordância do Filho. E aí eu lembro os irmãos daquele texto de Paulo aos Romanos, em que Paulo diz que a justiça de Deus ela se cumpriu em Cristo, e aí Paulo diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue ser como propiciação, ou seja, Cristo aceita esta proposta do Pai de morrer por aqueles a quem o Pai havia escolhido. Então isso revela um pacto da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas trabalhando para salvar um povo. O Pai elege, escolhe, o Filho morre por estes, por quem o Pai escolheu, e o Espírito comunica a estes eleitos esta obra de salvação realizada em Cristo pelo Pai. Então, observe que cada uma das pessoas da Trindade cumpre um papel fundamental. O Pai escolhe, o Filho morre por aqueles por quem o Pai escolheu, e o Espírito comunica a estes, por quem o Filho morreu, a respeito da salvação providenciada pelo Pai na pessoa de Jesus. Então, ninguém pode ser salvo sem a atuação das três pessoas, certo? Ninguém é salvo sem a atuação das três pessoas. Para que eu creia na eleição, o Espírito Santo precisa me convencer disso. Quando o Espírito me convence, ele me convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, do meu pecado, da necessidade que eu tenho de me arrepender e da minha condição depravada diante da lei de Deus, da justiça, que é exatamente o fato de que Cristo morreu por mim na cruz,
e do juízo, ou seja, Deus não deixará impunes aqueles que se rebelarem contra ele ou que negarem a obra do Espírito Santo. Então, o Espírito nos convence disso, dessa obra de Cristo, né? Eu já disse aqui para os irmãos algumas vezes, é sempre bom lembrar, é uma ilustração muito poderosa, né? O pastor Charles Spurgeon diz que o Espírito Santo é como um grande holofote, como um grande farol, que aponta para Jesus, para a cruz de Cristo, né? Então, imagine um grande farol, né, uma luz muito forte, apontando para o objeto para quem nós devemos olhar. Né? Aqui na porta da nossa igreja, nós temos aí as luzes, né, que iluminam a fachada da igreja. Ninguém fica parado olhando para a luz, você olha para onde a luz está iluminando. Né? Então, essa é a razão, a missão do Espírito Santo, é jogar luz, iluminar a pessoa de Jesus Cristo para que nós contemplemos Jesus Cristo. Então, ele esclarece a nossa mente, ele joga luz na nossa mente para nos mostrar Cristo. Então, esse é o segundo aspecto, né? O amor grandioso. Segundo lugar, este pacto entre pai e filho. Terceiro lugar, que nós também já vimos, o terceiro aspecto que Paulo mostra nesse texto, é que a união com Cristo traz vários benefícios em Cristo. E aí nós destacamos aqui várias vezes em que o apóstolo Paulo usa essa expressão em Cristo, né? Em Cristo. Então, por exemplo, aqui no versículo 3, é o versículo que abre essa seção que nós estamos analisando, logo no final do versículo 3, nós temos exatamente essa expressão, em Cristo. Então, Paulo diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, não é possível nós recebermos qualquer que seja a bênção espiritual da parte de Deus o Pai fora de Jesus Cristo. Então, de fato, Cristo é o caminho e a verdade é a vida. Cristo é o caminho, não há outro, né? Como Lucas escreveu em Atos, não há outro nome, trazendo as palavras de Pedro, né? Não há outro nome, nem abaixo do céu, nem acima da terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Por quê? Porque em Cristo é que nós recebemos os benefícios. E quais são esses benefícios? Paulo lista aqui estes benefícios, né? Então veja, o versículo 4 ele diz, assim como nos escolheu. Então a escolha, a eleição, a escolha de Deus do nosso nome, ela foi feita em Cristo. Depois no versículo 5, nos predestinou. Então a predestinação, ela é em Cristo. E nos predestinou para quê? Para sermos filhos, a adoção de filhos, versículo 5. E aí ele repete, por meio de Jesus Cristo. Então os irmãos vão perceber que esta expressão em Cristo, por meio de Cristo, aparece no 5. No versículo 7, aparece no qual, que é uma referência à palavra anterior, que é amado, no versículo 6, que é uma referência a Cristo, ou seja, nós temos a redenção em Cristo, nele, no amado, né? No qual, nesse amado, é que nós recebemos a redenção dos nossos pecados. E aí, sucessivamente, Paulo vai mostrando que tudo que nós temos é em Cristo. Versículo 9, o finalzinho, né? O beneplácito que propusera em Cristo, de quê? De convergir em Cristo todas as coisas, nele, versículo 11, nele, em Cristo, no qual também fomos feitos herança. Então, nós recebemos a herança por sermos filhos do Pai em Cristo. Então, os irmãos vão observar que a carta aos Efésios, os irmãos podem ler depois o restante da carta, e se vocês tiverem curiosidade, né, para fazer esse levantamento, vá sublinhando, vá marcando aí todas as vezes em que Paulo usa esta expressão em Cristo, nele, por meio dele. Os irmãos vão ver que várias são as ocorrências dessas expressões. Por quê? Porque a ideia do apóstolo Paulo é exatamente esta, de que tudo o que nós recebemos
nós só podemos receber em Cristo, ou por meio de Cristo, né? Cristo é, de fato, o caminho. Então, por meio de Jesus Cristo é que nós recebemos estas coisas. E aí, nós vamos, então, dar continuidade com o quarto aspecto, que também aparece aqui nos versículos 3 e 4, e que o pastor Joel Bick coloca como sendo a eleição consistindo na seleção soberana de Deus de quem Ele salvará. Então, a ideia aqui é a seguinte, é mostrar nos versículos 3 e 4 a expressão nos. Veja lá no versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E depois, no versículo 4, assim como nos escolheu. Aqui, o pastor Joel Bick dá uma interpretação interessante, nestas duas vezes em que aparece nos tem abençoado e nos escolheu. Ele coloca aqui o seguinte, que estas expressões que aparecem, nos abençoou e nos escolheu, essas expressões mostram a soberana escolha do Senhor para um povo específico. Porque a grande discussão, meus irmãos, ou uma das grandes discussões, não é, que envolvem a questão da eleição, é o fato de que, será que Deus, Cristo morreu por todas as pessoas, e por isso todas as pessoas, elas têm a liberdade de escolher esta salvação? Então, a ideia é a seguinte, para os arminianos, Cristo morreu e o sacrifício de Cristo, ele é necessário para a salvação. Os arminianos, eles não discordam de nós calvinistas quanto ao fato de que nós precisamos de Cristo. Aliás, nem os católicos romanos, eles discordam de nós. O católico romano, se você perguntar para ele a respeito da necessidade de Cristo para a salvação, ele vai concordar com você. O católico, ele não discorda do fato de que é necessário Cristo para a salvação. O problema do catolicismo é que ele soma ao sacrifício de Cristo os nossos méritos, os nossos sacrifícios. Então, é o sacrifício de Cristo mais alguma coisa que você tenha de fazer, que você precise fazer para conquistar a salvação. No caso do arminiano, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, que Cristo, ele morreu por todas as pessoas, ou seja, o sacrifício de Cristo, ele é pleno, ele é suficiente, você precisa do sacrifício de Cristo para ir para o céu, mas você pode tanto aceitar este sacrifício, quanto rejeitar esse sacrifício. Você pode tanto dizer sim, quanto dizer não. Se você disser sim, o sacrifício vai servir para você e você será salvo. Se você disser não, bom, você vai ser condenado, a escolha foi sua. Mas qual é o problema desse argumento arminiano? O problema desse argumento arminiano é de que, se nós crermos dessa maneira, nós vamos invalidar o sacrifício de Jesus. Em outras palavras, Cristo terá morrido em vão por algumas pessoas. Porque se a dependência da salvação estiver nas mãos da pessoa e ela rejeitar o sacrifício, significa que Cristo, então, não foi suficientemente poderoso para convencer aquela pessoa de que ela precisa voltar-se para Ele. Então, como que nós entendemos essa doutrina? E qual a resposta que nós damos aos nossos irmãos arminianos? A resposta é que, não, na verdade, Cristo morreu pelo seu povo. Ele morreu pelos eleitos. Ele morreu por aqueles a quem Deus, o Pai, abençoou desde os tempos eternos e nele, ou seja, em Cristo, escolheu essas pessoas. Então, por isso essa expressão nos abençoou e nos escolheu, essa expressão nos, né, que é o pronome oblíquo aí se referindo a nós, é muito importante, porque mostra o seguinte, que Cristo, Ele não escolheu todas as pessoas, Ele escolheu um povo. Deus escolheu um povo e Cristo morreu por estes que o Pai escolheu. Por isso que a
A Bíblia, né, em outros lugares, quando fala a respeito do amor eletivo de Deus, sempre conecta o amor eletivo de Deus relativo ou direcionado àqueles que creem. Vamos ver alguns exemplos. Abram aí, por favor, o Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, texto que os irmãos conhecem de cor. João, capítulo 1, logo no início, não é, em que João apresenta o Verbo, que é Cristo. E aí, nos versículos 12 e 13, vamos ler juntos? 12 e 13. Aliás, vamos ver o 10 também, do 10 ao 13, para os irmãos perceberem o contraste, né, entre aqueles que não conheceram e aqueles que conheceram. Vamos ler a partir do 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha que texto interessante, né? João está dizendo, bom, o Verbo estava no mundo, Cristo veio ao mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Quer dizer, a que mundo João está se referindo aqui? O mundo, exatamente o mundo das pessoas. O mundo das pessoas, não é o mundo criado, né? A criação, mas é o mundo das pessoas. Ou seja, o mundo, enquanto os habitantes da terra, enquanto as pessoas que habitam o mundo, não foram todas as pessoas que receberam Jesus, que aceitaram Jesus. Aí vem o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. O poder aqui, a palavra poder, que é a palavra dinamis, que é de onde vem a nossa palavra dinamite, né? A ideia é que o Espírito Santo aí a gente lembra lá do profeta, vos darei um coração de carne, né? Tirarei-o de pedra e darei-o de carne. O Espírito, ele dinamita o coração de pedra, tira o coração de pedra, implanta um coração de carne, quer dizer, dá o poder de nos tornar filhos de Deus. Aí veja bem agora o que a gente chama de restrição, cláusula de restrição. O que é isso? Não é genérico, não é universal, não é todo mundo, é uma parte. Olha o texto diz, aos que creem no seu nome. Quer dizer, não é todo mundo, é aqueles que creem no nome de Jesus. Quem crê? Os que receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Quem recebe poder para ser feito filho de Deus? Os que são convencidos pelo Espírito Santo. Daí, por isso, leva Paulo a afirmar lá em Efésios capítulo 2, que esta fé é dom de Deus, ela não vem de nós. É um presente de Deus para nos fazer crer nesta obra da graça. Então, veja como que as coisas estão conectadas, né? Vamos para um texto que poderia trazer algum tipo de discórdia, que é João 3,16. Os irmãos conhecem também, né, de cor, talvez um dos versículos, junto com o Salmo 23, né, que as pessoas mais conhecem, certamente. João 3,16. E aí nós vamos ler do 13, ok? Do 13 até vamos ver aqui, podemos ler até o 21, vamos ler essa seção maior, para que os irmãos não retirem do contexto, né, o versículo 16, porque o que acontece é que as pessoas tiram do contexto o versículo 16, e aí elas fazem uma interpretação errada, porque elas só interpretam o versículo 16, mas se esquecem de que o versículo 16 está no meio de um contexto muito maior. Vamos ver.
Vamos ver a partir do 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Olha que interessante, né? O texto mais completo mostra para nós o seguinte: primeiro, os versículos iniciais, 13 e 14, nos relembram aquele episódio da serpente, chamada Neustã, né? Os irmãos se lembram, que foi erigida, levantada no deserto, para curar as pessoas. Então, a serpente foi levantada por ordem de Deus, e todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados, né? Ali era uma ideia exatamente de que havia um processo de redenção vindo na história, né? A serpente ali que foi erigida, que foi levantada, estava apontando para Jesus, que seria exposto na cruz, e para todos aqueles que olhassem para Jesus. Agora observe, é óbvio que o olhar para Jesus aqui não é um olhar físico. Os irmãos vão concordar comigo. É um olhar de fé, tá certo? Não é um olhar físico, porque muita gente provavelmente tenha olhado para a serpente e não tenha sido curado, como muitas pessoas olharam para Jesus na cruz e permaneceram ímpios, né? Ou senão, cegos não poderiam ter sido salvos, porque como é que eles poderiam ver com os seus próprios olhos? Então, obviamente, o olhar aqui é um olhar de fé, é o olhar para a salvação, é o olhar daquele que crê. Então, olhar para Jesus significa crer no sacrifício de Jesus Cristo, assim como aquelas pessoas no deserto creram naquela promessa que Moisés disse, que todo aquele que olhasse para essa serpente, ou seja, confiasse no mérito substitutivo dela, seria curado, né? E aí o versículo 15, veja, para que todo o que nele crê. Então, veja que o todo aqui não é o todo universal, é toda aquela pessoa, é o todo individual, não é o todo mundo, mas é todo aquele que, ou seja, qualquer pessoa que olhar será salvo, crê nele. E quem poderá crer nele? Exatamente aqueles que tiveram seus olhos, lembra lá do capítulo 1? Que receberam o poder para crer. Não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, porque a vontade do homem é afastar-se de Deus, mas nasceram de Deus, porque a fé é um dom de Deus. Então o Espírito convence o indivíduo e ele então crê nessa obra. Crendo, ele recebe a vida eterna. Veja o versículo 16 então. Deus amou o mundo de tal maneira, e as pessoas dizem, os universalistas dizem, né? Bom, então Cristo morreu por todo mundo, é o mundo inteiro. Deus vai salvar o mundo inteiro, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Por isso as pessoas todas devem crer nesse Jesus que amou, que veio, né? Porque Deus amou o mundo. Mas repare que o texto, embora ele diga que de fato a pregação do Evangelho seja universal, porque ela é para o mundo inteiro, Jesus lá na sua grande comissão, né, ele disse, olha, vão para todo lugar, toda criatura, pregue para todo mundo, né?
Lá em Atos, capítulo 1, quando aparece a comissão, ou o resultado da comissão, né? Diz lá que o Espírito vem e eles recebem poder para pregar em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, né? Que é a sequência expansiva: Jerusalém, Judéia um pouco maior, Samaria um pouco mais distante e confins da terra, ou seja, todo lugar. Então, embora a pregação seja universal, observe que a crença ou a fé, ela é individual. De novo, o versículo 16 diz: para que todo o que nele crê não pereça. Então, alguns vão perecer. Quem vai perecer? Aqueles que não crerem no Filho. Estes não terão a vida eterna. Mas aí, ainda assim, fica a questão: tudo bem, pastor, mas isso prova que a pessoa, não é a pessoa que tem que crer? Aí nós vamos ver a resposta mais à frente nos versículos seguintes. Porque há um detalhe aqui importante. Veja, quem nele crê, verso 18, não é julgado. O que não crê, veja agora, já está julgado. Observe que os tempos verbais são diferentes. E esse é um detalhe importante. Quem crê não é julgado. Ele sai de uma posição de estar julgado para deixar de ser julgado, certo? Mas o que não crê já está. Significa dizer, ele permanece na condição de morto. Percebe? E novamente a sequência do texto ainda nos mostra mais. Olha, porque não crê, essa pessoa não crê no presente, no nome do Filho de Deus. Aí ele diz no 19, o julgamento é este: a luz veio, Jesus veio, é o tempo passado, né? Jesus esteve aqui no mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Agora vejam, porque as suas obras eram más. Passado de novo. Ele veio no presente, essas pessoas amaram no presente, mas de coisas que estavam no passado. Observam? Perceberam isso? Quer dizer, o que a nossa teologia mostra? Que o problema está na depravação do homem. O homem já está condenado, já está julgado. A obra do homem sem Deus é má, ela já é má, e ela permanecerá má. Essa pessoa permanecerá condenada, correto? Só não permanecerá condenado aquele que, tocado pelo Espírito Santo, passe a crer em Jesus Cristo. Este sim assume agora a condição presente de receber no presente a salvação. E é exatamente o que os versículos 20 e 21 completam. Pois todo aquele que pratica o mal no presente, esse aborrece a luz e não se chega para a luz. Claro que não. Por quê? João dá a razão aqui, porque ele não quer que as suas obras sejam arguidas. O que é isso? Arguição, meus irmãos, é quando você questiona uma pessoa apresentando uma prova contrária a ela. Ou seja, é mais ou menos assim: o irmão Maico, ele tem algo contra mim, uma denúncia para fazer contra um comportamento do pastor. Ele reúne uma prova, ou reúne provas, e ele chega até mim, cumprindo lá o Mateus 18, né? Chega até mim e fala: pastor, olha, eu quero conversar com o senhor porque há um comportamento inadequado no senhor. Ah, meu irmão, mas como assim? Não, olha, eu vou apresentar aqui para o senhor as minhas provas. O senhor fez isso, isso e isso, e está aqui. Assim, assim, assim. Ou seja, isso é arguição. Você está diante de uma circunstância em que alguém apresenta provas contra você, certo? Isso é uma arguição. Então, a ideia aqui de João é a seguinte: o ímpio, ele não quer ir para a luz, porque na luz as suas obras serão condenadas, elas serão arguidas. Vem cá, deixa eu te mostrar quem é você. E aí, imagina uma pessoa toda suja, né? Aí de repente está aquele escuro, assim, tipo escuro de cinema, né? Aí aparece aquela luz bem em cima da pessoa, né? A pessoa toda, quer dizer, ela vai ser revelada.
Então, essa é a ideia. O ímpio ele não vai para a luz, porque a sua depravação, ele não deseja que a sua depravação seja conhecida, certo? O justo não. O justo, uma vez que ele é abrigado por Cristo, né, pela justiça de Cristo, o 21 explica isso. Ele prefere a verdade, ou por isso ele se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque estas obras são feitas em Deus, ou seja, Deus transformou esta pessoa de tal maneira que não há mais razões para que ela esconda qualquer tipo de mau comportamento. O seu testemunho agora passa a ser um testemunho irrepreensível, digno de um cristão, né? Então, meus irmãos, eu citei este texto aqui para mostrar, e se obviamente não tenha ficado claro, os irmãos podem perguntar, né, à vontade, mas usei esse texto aqui como esses dois textos, né, de João, como fundamento para exatamente justificar o que Paulo escreve lá em Efésios 1, 3 e 4. Quer dizer, Cristo, ele não morreu por todas as pessoas. Não são todas as pessoas que recebem os benefícios da eleição, da justificação, da adoção, etc. Quem recebe? Somente aqueles que receberam o poder do Espírito Santo para crerem no nome de Jesus Cristo, ou seja, na obra de Jesus Cristo. Então, todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Repare que tudo está no passivo, né? Não é a pessoa que faz. Receberam, ou seja, foi Deus quem deu, deu-lhes o poder, deu a eles o poder, foi Deus quem deu o poder. Nunca é o homem buscou, o homem teve poder. Não, é sempre o homem passivo. Nós estamos recebendo. Então, na salvação, nós somos inteiramente passivos. A palavra teológica que a gente usa para isso é monergismo, ou seja, é a ação de um só, diferente de uma outra palavra que é sinergismo. É quando você faz junto, né? Junto com a pessoa, por exemplo, simpático. Simpático é uma pessoa que ela tem sentimentos parecidos ou iguais, ou que se dirigem a outra pessoa, né? Então, por exemplo, no caso da santificação, há um sinergismo. Deus, ele atua em nós por meio do Espírito, e nós também buscamos os meios de graça para crescermos em conhecimento dele. Então, aí é um sinergismo. Nós nos unimos sincreticamente, nós nos unimos com Deus sinergisticamente, mas a salvação não. Ela é monergística, ou seja, é uma força só, e essa força é de Deus. Deus é o único, portanto, que soberanamente escolhe aqueles a quem Ele quer salvar. Vou ler para os irmãos aqui um pequeno trecho do pastor Joel Bick em relação a isso. Ele diz assim, Cristo ensinou que, de acordo com o agrado do Pai, né, porque isso aqui está no versículo 5, né, quando ele diz assim, segundo o beneplácito de sua vontade, né? O beneplácito, a palavra beneplácito significa uma vontade boa, uma vontade agradável, né? Bene, que vem de bem, então é uma direção benevolente, bondosa, benigna de Deus. Então, no grego é eudokia, que é agradar, né? Que é prazer. Então, de acordo com o prazer, o agrado do Pai, Deus esconde a salvação de alguns pecadores e se revela a outros, a quem o Filho quiser revelar. Quiser revelar. Os crentes podem se alegrar porque, citando Lucas 10, 20, o vosso nome está arrolado nos céus. Então, aí ele completa assim, a predestinação não é uma limitação ao chamado do Evangelho, pois a mensagem para vir a Cristo alcança todos os que ouvem. Deus amou o mundo de tal maneira, todo mundo. A pregação atinge a todos. Contudo,
Somente os eleitos respondem corretamente. Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados pelo Evangelho, mas poucos escolhidos. Então, olha que interessante, né? A pregação, ela é universal. Então, nós temos de pregar para todo mundo. E de todo jeito, né? Ou seja, de todo jeito no sentido de usar todas as nossas possibilidades de divulgação, seja pelas mídias, seja por folheto, seja individual, seja gritando na rua, seja do jeito que for, seja colocando outdoor, pregando papel nas portas, jogando na caixa de correio, seja como for, nós temos que divulgar o Evangelho. Agora, todos abraçarão o Evangelho? Não. Porque muitos são chamados, contudo poucos escolhidos, tá? Porque os escolhidos não dependem, ou a decisão dos escolhidos não depende deles, depende da ação do Espírito Santo. Então veja, isso é interessante porque mostra também que nós não temos, irmãos, que usar a eleição como uma desculpa para não pregar o Evangelho, porque alguns hipercalvinistas fazem isso, né? Eles dizem assim, olha, então já que Deus elegeu todo mundo, ele já elegeu, já sabe quem vai ser salvo, então para que nós vamos pregar o Evangelho? A pessoa vai ser salva mesmo, né? Se ela no final das contas ela vai se salvar, para que eu vou para um país para ser perseguido como missionário? Alguns poderiam utilizar esse argumento, mas esse argumento é um argumento falso, é um argumento que não é bíblico. Porque o argumento bíblico a ordem de Deus é que nós saiamos para pregar o Evangelho a toda criatura, isso é ordem de Deus. Nós não sabemos a quem Deus vai eleger, a quem Deus elegeu e a quem Deus vai chamar. Então não nos compete ficar arriscando para fulano é eleito, Beltrano não é, então, não, nós temos que jogar a semente. Lembra da parábola da semente? Você joga a semente. Agora, algumas vão cair na beira do caminho, outras o sol vai torrar, passarinho vai comer, as pedras vão engolir, sufocar. Isso não interessa a você, isso é de Deus, certo? Você precisa lançar o Evangelho, lançar a rede. Aliás, aquela circunstância, né, na qual Jesus mandou que Pedro lançasse as redes, né, foi exatamente para ilustrar isso. E depois ele conta, né, numa das parábolas do reino, que é exatamente isso. Você lança a rede, quando você puxa, vem peixe de tudo quanto é tipo, né? E não só peixe, vem chinelo, vem garrafa, pet, vem tudo quanto é coisa, né? Você puxa o que está ali. E claro que o pescador, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar, né? O que é peixe bom e o que não vai prestar. Quem faz essa seleção é Deus. Aí a gente vê outra parábola, o joio e o trigo. Não compete à igreja fazer esta seleção do reino. Compete à igreja lançar as redes, compete à igreja jogar a semente e deixar que Deus produza o fruto nos corações das pessoas, que Deus mostre, revele aqueles que de fato são os seus eleitos. Então, isto é maravilhoso, meus irmãos. A eleição consiste na seleção soberana de Deus de quem Ele salvará. É Deus, portanto, quem escolhe estas pessoas. A predestinação de Deus de certas pessoas para adoção foi segundo o beneplácito de sua vontade. Portanto, a razão pela qual Deus nos abençoou em Cristo é a sua escolha ou a sua eleição. Além disso, Paulo não escreveu que Deus escolheu um curso de ação, como salvar as pessoas que confiavam nele, por exemplo. Mas Paulo disse que Deus escolheu as pessoas, ou seja, nos escolheu, nos tem abençoado, selecionando, portanto, alguns indivíduos, pessoas que ele resolveu, pela sua soberania, abraçar. Então, meus irmãos, esta é a mensagem, né, desta noite. Recapitulando, primeiro, a eleição é fruto do grande amor de Deus, o amor
eletivo de Deus, o grande amor com que Ele nos amou. Segundo lugar, a eleição é fruto de um pacto entre o Pai e o Filho, tendo o Filho aceitado este desafio de vir e morrer por aqueles por quem o Pai chamou, elegeu. Terceiro, esta morte de Cristo por aqueles a quem o Pai chamou resulta em nossa união com Cristo, em Cristo. E por isso nós recebemos todos os demais benefícios desta escolha divina e desta união com Cristo ou em Cristo. E hoje nós vimos então, em quarto lugar, que a eleição consiste nesta seleção soberana de Deus de quem Ele salvará. E aí nós estamos vendo aqui, quem Ele salvará? O seu povo, nós, nos tem abençoado com toda sorte, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, claramente, nós vemos aqui que não depende do ser humano, não depende de nenhum de nós, qualquer tipo de decisão, de atitude em relação ao ser de Deus, mas depende somente de sua soberana eleição, do beneplácito, ou seja, da benevolência, da benignidade, da bondade de sua vontade de escolher A e não escolher B. Quando Paulo fala lá em Romanos 9, a respeito de Esaú e Jacó, ele diz muito claramente, os gêmeos não eram nascidos ainda, para que o propósito da eleição se cumprisse. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E aí Paulo, prevendo o que as pessoas iam perguntar, perguntou assim: há injustiça da parte de Deus? E ele mesmo respondeu: não, porque Deus escolhe a quem quer e Deus reprova quem quer, porque está escrito. Aí ele cita Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Por isso, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso é belíssimo, porque aqueles que reconhecem isto não têm outra atitude a não ser agradecer, meus irmãos, porque quem somos nós, como diria Davi, ou quem é o nosso povo para darmos, para retribuirmos a Deus isso que recebemos? Nós somos nada, Então, de fato, tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor. Então, esse reconhecimento de que a eleição é fruto da soberania divina deve gerar em nossos corações gratidão extrema, gratidão profunda por aquilo que Deus fez por nós. E orar pelas pessoas, pregar o Evangelho, para que Deus possa manifestar ainda mais os seus eleitos. Há eleitos, irmãos, eu creio que há eleitos muito próximos de nós. É óbvio que nós não podemos afirmar isso do ponto de vista profético, mas nós podemos supor que Deus tenha pessoas que talvez ainda não ouviram o Evangelho que precisam ouvir, porque às vezes nós pressupomos, meus irmãos, que as pessoas, especialmente no nosso país, que é um país muito religioso, muito espiritualizado, a gente supõe que todo mundo sabe a respeito de Jesus. Mas não se convença disso, porque muitas pessoas, embora sejam religiosas, ou até mesmo criadas num contexto religioso, talvez algumas delas nunca tenham ouvido a respeito de Jesus mesmo, ou da obra de Jesus para a salvação. Elas vivem num mundo espiritual, às vezes ouvem falar de um Deus, mas elas não sabem o que significa o pecado original, a depravação, a salvação necessária em Cristo. Então, não pressuponham que nós não tenhamos de pregar o Evangelho. Às vezes tem gente do nosso lado, o nosso parente, o nosso vizinho, um amigo nosso, que às vezes nunca ouviu falar a respeito da obra de Jesus Cristo. E quando você às vezes o questiona, quando você às vezes aproveita uma circunstância e apresenta a obra de Cristo, o Espírito age no coração. Então, esse é o nosso papel: lançar a rede, jogar a semente e deixar Deus agir com o seu poder soberano de salvar o seu povo
dos pecados dele, né? Como afirmou em Mateus 1:21. E ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Amém, meus irmãos.